Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo essa aula. Enfim, vamos começar a falar dos métodos de lavra subterrânea, né? A gente já passou bastante tempo no que eu subdividi no, nos conteúdos anteriores, no módulo 2 da disciplina. Já passou muito tempo falando de critérios de seleção, quais são os grandes grupos, quais a gente já falou um bocado, né, sobre os métodos de lavra que existem, mas a partir de agora a gente vai falar com mais afinco de cada um dos métodos especificamente. Hoje a gente vai falar sobre os métodos de lavra, onde a gente tem a classe dos métodos sem suporte artificial, com suporte natural, os não suportados, e aí eu volto a falar para vocês tomarem cuidado quando eu falo de não suportado, tá? Então a gente vai falar daqueles métodos de lavra que tem em si, né, a classificação geomecânica muito boa. Tá? Então é bem importante a gente lembrar disso tudo, da gente lembrar desses conceitos que nós falamos anteriormente, porque eles são sim muito importantes, tá? Para que a gente possa determinar e saber como trabalhar nos nossos métodos de lab. Tá? Sem mais delongas, essa aula de hoje ela tende a ser uma aula bem, sem mais delonga, a aula vai ser longa. Olha que português bonito do seu professor, hein? Mas ainda bem que isso não é o mais importante agora, mas sem muita demora, vamos entrar nos métodos de lavra para que a gente possa conhecer melhor esses mundos diferentes, né? Então, logo de cara a gente vê uma grande abertura, né? Uh, um grande processo um grande processo de mineração acontecendo, tá? Onde a gente começa nos métodos de lavra subterrâneos, a gente sabe que essas atividades que acontecem sobre a superfície, chamado de subsuperfície, né? Eles requerem atividades diferenciadas. Isso a gente já falou diversas vezes. Mas a gente sabe que cada condição, cada formato desse corpo mineralizado que a gente vai trabalhar gera uma atividade diferenciada. Tá? Então, para a gente começar essa classe dos métodos sem suporte artificial, tá? ela é a classe onde a abertura não é suportada. Muito cuidado com ela não é suportada, isso não quer dizer que tenha recalque. Tá? Ela simplesmente não tem suporte artificial. A rocha se autossustenta e não se faz necessário a utilização de métodos artificiais para a sustentação da rocha, nem da rocha em si, né, do maciço rochoso que a gente está trabalhando, nem daquilo que está sobrejacente, que está acima dela. Tá? Então aqui, mais uma vez, classificação geomecânica sempre muito boa. O peso da rocha sobrejacente, mais qualquer forças tectônicas ou qualquer outras forças além do que essa rocha esteja de cima. Lembrando, dependendo da profundidade, a gente pode ter tensões horizontais maiores do que as tensões verticais. E aí, esse corpo mineralizado ele tem que estar forte o suficiente. Tá? Mas essas forças elas são chamadas de carga de sobreposição ou superposta, e para o caso das rochas autossustentáveis é considerado que a geologia do material é capaz de suportar toda essa carga. Ou seja, o maciço ele suporta tudo sozinho. Tá? A definição dos métodos não suportados não se opõe à utilização de tirantes, parafusos no teto para suportes estruturais leves, desde que esse apoio não altere a capacidade de carga natural da rocha. E é aquilo que eu falei para vocês 700 bilhões de vezes já. Uma coisa é o suporte global e outra coisa é o suporte pontual. Tá? Tirante, tela, concreto projetado, todos eles podem ser utilizados. Tá? Mas eles não vão alterar o suporte de carga natural da rocha. Tá? Então a rocha em si ela é muito boa, muito forte. Tá? Então, teoricamente, essa metodologia pode ser utilizada em qualquer depósito mineral. Aí a gente tem que excluir os placers, a menos que congelados, variando a razão entre o espaço de abertura e a largura do pilar. Mas o que são os placers? Placers são aqueles depósitos onde a gente tem grandes concentrações, nos rios e tal, onde eles são mais molhados, mais instáveis. Tá? Por isso que a não ser que eles sejam congelados. O placer é um depósito natural por concentração, normalmente nas curvas de rio, de minerais com importância econômica como ouro, diamante e estanho, e é um depósito de minério superficial concentrado mecanicamente dentro de cascalhos originados de correntes fluviais, marinhas ou eólicas,
que é mais ou menos onde a gente tinha grandes depósitos, né, de ouro e de outros minerais. Aqui no Brasil o pessoal usava bateria e tal, essas coisas. Ainda que esses placers sejam congelados, não é o ideal que a gente faça essa escavação subterrânea, né, que é bem perigoso. A razão entre a extensão e a largura de pilar é limitada pelos valores que vão resultar em uma produtividade favorável. A gente sempre tem que lembrar que os pilares eles existem para a sustentação do teto. Porém, eu não posso nem deixá-los muito grandes nem pequenos o suficiente que causem risco. Muito grande, eu posso estar perdendo dinheiro, né? Eu posso estar superdimensionando o meu pilar. Muito pequeno, ele pode estar rompendo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, que isso estabiliza todo mundo. Os métodos não suportados são aplicados para depósitos com características favoráveis e esses métodos são os mais utilizados em minas subterrâneas. Por que disso, Cleiton? Vamos lá. Os métodos de suporte natural ou sem suporte artificial, eles são os mais utilizados porque eles são, não é que eles sejam mais simples, eles são mais baratos. Tá? Por eles serem mais baratos, é mais fácil de você estar trabalhando sobre eles. Tá? Então, também, essa noção de trabalhar com esses métodos, eles já dão uma tranquilidade maior para você estar trabalhando. Tá? A gente vai falar na próxima aula, por exemplo, dos suportes, da classe dos métodos com suportes artificiais. Né? A gente vai falar do cut and fill, por exemplo. O cut and fill ele é caro. Tá? No entanto, lembre que a gente falou de formas de trabalho na última aula. Pode ser que esses métodos de suporte natural possam ter um enchimento, mas aí ele é bem pontual, não é em todo o corpo mineralizado, podendo até ser, mas que ele não mude a característica da rocha. Por essa classe ser a mais simples, ela é a mais utilizada nas minas subterrâneas em todo o mundo. Tá? Então a gente tem basicamente câmaras e pilares, Stope and Pillar, que é uma variação de câmaras e pilares, a gente vai falar isso com mais cuidado daqui a pouco, Shearing Gauge Stoping e o Sublevel Stoping, sendo que o Sublevel é uma variação do Shearing Gauge e do Sublevel já tem N outras variações que a gente também vai citar aqui. Tá? Então também é importante a gente lembrar disso. Basicamente, a gente tem, se eu for falar bem raso, né, de uma forma bem simples, câmaras e pilares de Sublevel Stoping. Tá? Porque esses dois aqui eles se confundem, esses dois aqui eles se confundem além das variações desse Sublevel Stoping. Ok? Mas a gente precisa lembrar de novo que esses métodos eles são muito fortes, com minérios muito fortes. O que diferencia então, Gleicon, câmaras e pilares do Sublevel Stoping? Dentre 700 bilhões de coisas, o que diferencia é a geometria do corpo. Tá? A geometria do corpo diferencia os métodos de câmaras para os métodos de sublevel. Tá? E aqui a gente tem que sempre lembrar, sublevel o corpo está na vertical, o de câmara o corpo está na horizontal. Tá? Então isso tudo a gente tem que sempre estar muito atento. Gleicon, por que aqui está em português e o resto está em inglês? Porque esse aqui o pessoal conhece em português. Os demais não conhecem tanto em português, né? Alargamentos abertos, alargamentos em subníveis, e assim vai para o sublevel stoping, por exemplo. Então é muito mais difícil a gente traduzir isso aqui. Tá? A classe dos métodos com suporte artificial, tá? Os não suportados, a gente tem câmaras e pilares, Stope and Pillar são empregados em aberturas horizontais, como eu acabei de falar, onde a gente tem uma baixa razão entre a abertura e os pilares, além de baixa moderada sustentação nas aberturas. Isso porque a gente tem, teoricamente, a gente tem aberturas e pilares com tamanhos bem parecidos. Eu falo isso teoricamente, quando você vai ver na prática é totalmente diferente. Mas a gente precisa entender que os pilares e as aberturas eles são regulares. Tá? Gleicon, mas o Stope and Pillar pode ter pilares não regulares, na verdade. Tá? Então aqui a gente já tem uma variação dos que a gente tem no câmaras e pilares. Na grande maioria das vezes, eu vou falar isso daqui a pouco, todo mundo conhece só como câmaras e pilares. O Stope and Pillar ele é até um pouco esquecido, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Já o Shearing Gauge Stoping e o Sublevel Stoping utilizam aberturas verticais ou muito inclinadas
onde usam a gravidade para descarregamento dos materiais, e eles têm uma alta razão entre a abertura e os pilares, e o baixo suporte é utilizado no desenvolvimento das aberturas. Isso porque a tendência da gente ter grandes aberturas, então o meu pilar ele termina sendo um pilar não tão grande, não tão espesso, não tão potente, mas a gente tem grandes aberturas e aí a gente precisa de um maciço realmente muito, muito forte. Tá? Então, para a gente começar, a gente tem câmaras e pilares ou room and pillar. Tá? Se você for fazer essa tradução, você vou jogar lá no Google Tradutor, ele vai te dizer que é quartos e pilares. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Se vocês analisarem essa imagem que está por trás do nome câmaras e pilares, vocês vão ver que a gente tem desmonte mecânico, né? Que a gente tem aqui os hold headers, que são esses equipamentos que fazem a escarificação do mineral, né? Então aqui a gente precisa necessariamente de um minério bem mais mole, né? Mas também a gente pode ter o desmonte por explosivos. Tá? E aí vocês vão ver os pilares deixados, tudo isso aqui é pilar, todo mundo aqui são os pilares, aí até ele fala aqui pilar de carvão, tá? Para garantir a estabilidade de tudo isso que está acontecendo aqui dentro. Mas aqui ele também mostra um roof bolter, um tirante de teto, se a gente puder falar assim. Tá? Então ele está fazendo o atirantamento do teto para que a gente faça esse procedimento. Tá? E aqui ele está falando dos mineradores contínuos, a direção da lavra, tá? E aqui a gente tem o uso de equipamentos, né? O shuttle car, que são aqueles equipamentos mais baixinhos para transporte do mineral, além de o uso de correias transportadoras aqui, depois do mineral sair no alimentador. Então vocês veem que visualmente é um processo até simples, tá? Mas a gente vai falar com mais cuidado a partir de agora. Então o método de câmaras e pilares é o mais antigo método utilizado para depósitos horizontais ou quase horizontais. Muita gente usava câmaras e pilares, foi aprofundando câmaras e pilares, tá? Tem algumas minas aqui no Brasil, inclusive, que eles dizem que tem 6, 7, 8, 9 níveis de câmaras e pilares. Isso já não é mais câmaras e pilares pela teoria, mas eles ainda, na cabeça, eles conceituam como câmaras e pilares. Tá? Por isso que o pessoal pegou a metodologia, aplicou e está utilizando até hoje, por isso, por ele ser bem simples, é um dos mais utilizados do mundo. Tá? Em câmaras e pilares, as aberturas são feitas perpendicularmente em intervalos regulares ao depósito mineral, formando pilares retangulares ou quadrados para o suporte natural. E eu sempre brinco que aqui parece muito um quarteirão, né? Um quarteirão com as suas vias, aqueles bairros planejados, bem bonitinhos. Tá? E quando o depósito e o método são uniformes, a aparência da mina em um plano de visão não é diferente de um tabuleiro de xadrez, onde interseção de ruas e avenidas em uma cidade, que a gente tem esse bairrozinho aqui, um bairro bem planejadinho, bonitinho e tal. Logicamente, que se a gente for considerar que cada quarteirão aqui é o pilar está muito grande, então aqui a gente teria uma recuperação pequena, não vale a pena você fazer dessa forma, mas é só para a gente ter uma visão mais ou menos de como que funciona. Tá? Então a gente tem essas relações, mas aqui a gente consegue ver com um pouquinho mais de cuidado, né? Eu tenho o meu pilar, e lembra que eu falei para vocês na aula passada, né, que a gente tem a teoria da área tributada, onde cada pilar ele é responsável por uma área de sustentação. Então é que nem aquela na geoestatística que a gente tem a krigagem, né, onde o furo você faz a análise das áreas. Aqui eu pego a metade da distância entre os dois pilares, corto no meio, distância dos pilares, corto no meio, e essa aqui é a área tributada deste pilar que está aqui sendo marcado. Tá? Aqui vocês vão até ver que ele está falando que a área do pilar, a gente tem aqui o tamanho do pilar, mais essa área aqui, né, da área tributada, essa é a área total, então eu posso considerar e calcular a área que cada um dos pilares vai ser responsável, tá, pela estabilização. Mas se vocês analisarem direitinho, lembra que eu falei lá, por exemplo, se eu tenho um pilar fino, se ele quebra, se essa aqui é a área tributada dele e esse pilar aqui quebra, quem que vai suportar essa área aqui? Já que ele não consegue mais suportar a carga. Por isso que a gente não pode nem superdimensionar o pilar, nem hipodimensionar o pilar.
Tem que ser sempre feito com muito cuidado. Tá? As aberturas de desenvolvimento, as nossas entradas e as de produção, as nossas câmaras se assemelham uma com a outra e é muito difícil de você separar o que é uma abertura de desenvolvimento e uma abertura de produção. Tá? Então quase todo mundo é a mesma coisa. É diferente, é importante a gente lembrar de novo. Eu vou até citar isso daqui a pouco. Mas pelo fato das aberturas serem muito iguais, da gente ter muitas aberturas, isso pode ser um problema para a ventilação. Tá? Isso a gente vai ver no semestre que vem com calma. Mas só para lembrar, muita área para ventilar, isso quer dizer que eu necessito de muita ventilação. Então esse é o grande problema de câmaras e pilares. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado até por conta dessa grande quantidade de aberturas. Tá? Então se a gente olhar aqui, por exemplo, eu estou fazendo meu desenvolvimento nesse sentido. Se vocês olharem aqui, ó, essa área aqui já está mais desenvolvida do que essa. Tá? Então ó, já está mais na frente. Né? Então aqui ainda está em desenvolvimento. Tá? Então os meus pilares vão sendo deixados, eu vou produzindo e as minhas aberturas de desenvolvimento e as minhas câmaras são do mesmo tamanho, tá? Bem parecidas umas com as outras, inclusive as laterais aqui, né? Então isso tudo é bem importante que a gente pense, que a gente entenda que a gente precisa ter sempre o máximo de similaridade possível para evitar problema. Imagina que uma hora eu tenho uma abertura muito grande, outra uma abertura pequena, né? Então isso tudo é bem complexo. Tá bom, pessoal? Eu já falei sobre cada um desses sistemas que estão aqui desenhados, mas é importante eu falar de uma outra coisa, né? Aqui nessa lateral, nessas laterais, são deixados o que a gente chama de barrier pillar, ou pilares de barreira, tá? São aqueles pilares maiores que vão dar também sustentação para todo o meio de onde a gente está trabalhando. Então esses barrier pillars eles também são bem importantes para a gente. Tá? Mas qual a importância disso? Se você for fazer, por exemplo, se você tem alguma noção de engenharia civil, você pode visualizar que os pilares que ficam na extremidade de um prédio, por exemplo, eles são mais robustos do que os que estão do lado de dentro, tá? Porque eles suportam mais carga. Então o pilar de barreira, o barrier pillar, ele vai servir para dar essa maior sustentabilidade. Os pilares de dentro, eles são importantíssimos, tá? Não estou tirando a importância deles, muito pelo contrário. Mas eles servem mais pontualmente. O barrier pillar está dando aquele controle, aquele suporte para os pilares de dentro. Sempre lembrando, vocês viram isso, nunca lembro a disciplina, mas vocês viram alguma dessas disciplinas mecânica, resistência, que a gente tem lá, aquelas zonas de flexão, né? Quanto maior for o vão livre, maior a flexão e maior a facilidade de quebra, né, daquele vão livre. Então esses pilares, a posição deles, isso tudo ajuda. Quanto maior for meu pilar de barreira, maior o vão que eu posso ter também, porque eu vou ter mais sustentação. Tá? Então é importante a gente lembrar disso, nunca se esqueça. Meu pilar aqui, quanto mais meu teto, quanto mais força ele sofrer, a tendência é ele quebrar. Mas se os meus pilares na lateral forem maiores, a tendência é eles suportarem mais carga e essa minha flexão aqui do teto ela tende a ser um pouquinho menor. Tá? Então, essas minhas aberturas elas são feitas paralelas e múltiplas e quando conectadas os pilares são formados e a gente já viu na imagem anterior. Tá? Então aqui a gente tem o nosso pilarzinho, né? Onde aqui foi considerado que fora do meu corpo de trabalho, tá? Então aqui é a minha zona de trabalho, por fora foi feita a galeria de transporte e aqui eu tenho meu barrier pillar, tá? Lembrem-se sempre que o barrier pillar ele está protegendo tudo que está acontecendo aqui dentro também, tá? Então aqui eu tenho a galeria, a travessa de transporte também por fora da minha zona de explotação e aqui eu tenho a minha abertura do pilar, que é a distância de um pilar para o outro, e eu tenho a largura do meu pilar, tá? Então a minha área total aqui, tá? Meu tamanho total aqui é a abertura do pilar mais a largura do pilar, tá? Então aqui, aí eu consigo fazer, se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu vou ter a área? Não, porque eu ainda tenho a área do pilar aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa área tributada é essa área de fora, tá? Então olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma mina, uma antiga mina, né, do Canadá, onde eles tinham, olha o tamanho do pilar das criancinhas aqui, né? Olha a altura, olha a largura dele, tá? Isso aqui
uma mina exaurida no Canadá, aonde eles transformaram isso aqui num local onde as pessoas podem hoje em dia fugir do frio, né? O Canadá chega a fazer menos 40 graus no inverno. Então, para eles evitarem de ficar fazendo atividades a céu aberto, eles fazem dentro da mina desativada. Isso sim é uma recuperação de área degradada, né? Então, se vocês analisarem aqui, olha o tamanho do pilar, né? Que coisa gigantesca, e olha o tamanho da abertura. E para ter pessoas visitando, pessoas ali fazendo seus momentos de lazer ou de qualquer outra coisa, tem que ser muito estável, né? Então você olha as paredes laterais, você não vê trinca visual, não tem trinca próximo aqui que você consiga visualizar, muito menos nos pilares, extremamente coesos, robustos e resistentes, né? Então, na condução, a gente tem várias aberturas ao mesmo tempo, o que facilita que a gente aumente a produção e a eficiência, fornecendo vários locais de trabalho. Então, a gente consegue estar sempre trabalhando, inclusive longe uma área da outra, para evitar a sinergia das ações. Tá? Além disso, a gente consegue fornecer uma melhor ventilação e rota de transporte para as frentes de trabalho, mas você consegue expulsar mais os gases, né? Mas quando a gente fala em ventilação em si, a eficiência da ventilação, ela se torna um pouquinho mais complexa, que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, mas voltar uma imagem aqui. Se vocês analisarem isso aqui, olha a quantidade de vento artificial eu não tenho que gerar aqui dentro para garantir que chegue o ar em boa qualidade para todo mundo. Ó, isso aqui está parado. Agora pensa isso aqui em produção, equipamento passando, desmonte, né, um monte de coisa acontecendo. É muito ar que eu tenho que fornecer para garantir o conforto de todo mundo que está trabalhando aqui dentro. Tá? Então, quanto mais aberturas eu tenho, é mais fácil ventilar, de certa forma, porque eu tenho mais dispersão do ar, né? Mas é mais difícil concentrar o ar onde eu quero. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações. Beleza? Pela sua própria natureza, esse método é adequado para a produção de carvão, potássio, cloreto de sódio, pedra calcária e qualquer outro depósitos metálicos que ocorrem em depósitos horizontais, mas a gente tem que tomar muito cuidado que câmaras e pilares regulares, quando é tudo regularzinho, bonitinho, tararau, por definição teórica, é para carvão. Eu vou até citar isso daqui a pouquinho, mas por definição teórica é para carvão. Quando tem outros tipos de minério, a gente chama de stope and pillar. Tá? Isso está no livro do Hart, uma introdução à engenharia de minas, né? Introductory Mining Engineering, e também está no livro do Adilson Cury. Agora eu estou com medo de falar porque tem um filósofo, alguma coisa assim que é próximo. Acho que é Augusto Cury, o filósofo, e o Adilson Cury é o autor do Lavra de Minas, onde eles falam que câmaras e pilares é mais para carvão. No entanto, também há a definição de quando é todo mundo muito padronizado, pode ser chamado de câmaras e pilares. Então fica essa baguncinha aí na cabeça de vocês. E a gente vai considerar aqui na disciplina que câmaras e pilares é para carvão. Tá? Câmaras e pilares é ideal para minerações com métodos de lavra horizontais ou pode ser adaptada para diversas situações. Em alguns casos elas são um pouco inclinadas. E se você já foi, por exemplo, na mina da Passagem de Mariana, a mina da Passagem é uma espécie de uma câmaras e pilares inclinado, desculpa. Tá? Você vê ali a dobra de Mariana, né, que eles chamam, de um lado de Mariana, a gente está num flanco da dobra, Ouro Preto está no outro flanco da dobra, e a tendência aqui, na época que eles fizeram a lavra, eles acompanharam o corpo mineralizado e fazendo câmaras e pilares. Tá? Então ali na região há uma câmaras e pilares inclinado. Tá? Então quando a gente tem câmaras e pilares, a gente pode ter dois tipos de lavra, o convencional e o contínuo. Tá? A forma convencional é a forma cíclica, onde são empregados equipamentos móveis para realizar a operação na unidade de produção.
E a outra forma, a gente tem essa forma de utilização de equipamentos que realizam a produção de forma contínua, tá? Onde um só equipamento realiza o desmonte do minério. Então a gente tem essas duas diferenciações, a convencional geralmente com desmonte de rochas, a contínua com mineradores contínuos. Tá? Para rochas mais duras, evite sempre utilizar minerador contínuo, porque a tendência de você desgastar o dente é muito grande. Então o ideal é que a gente use mineradores contínuos só para rochas mais brandas, como o carvão, por exemplo. Tá? Sempre que possível, evitar utilizar mineradores contínuos para rochas mais duras. Então, no método convencional, eu tenho um ciclo de produção com perfuração, corte, detonação, carregamento e transporte. Além disso, eu tenho as operações de controle do teto, ventilação e limpeza. Ela deve ser realizada sempre concomitante a essas atividades de lavra, para garantir a segurança, a estabilidade, a higiene, né, o conforto térmico dos funcionários e assim por diante. Tá? Então, a gente tem um ciclo que a gente começa fazendo a perfuração, carregamento com explosivo, detonação, ventilação, transporte, remoção dos fragmentos estáveis ou chocos, aplicação das estabilizações, né, com concreto projetado, atirantamento e assim por diante. Tá? Eu prefiro, mas eu já vi isso acontecer nessa sequência que está aqui, mas eu prefiro sempre que possível tentar abater os chocos antes de realizar o carregamento e transporte para evitar acidentes dentro da operação, mas nem sempre isso é possível. Então, por isso que muitas vezes acontece o transporte antes da remoção dos chocos. Tá? Então, aqui a gente tem um videozinho da Atlas Copco, que agora é Epiroc, tá? Onde eles falam justamente sobre esse ciclo de operações, né? Então é bom a gente visualizar como que é feito, mais ou menos. Tá? Ele está falando das sequências, tá? Então a gente vai ver essas operações no videozinho, é um vídeo curto, e é bem legal da gente estar visualizando ele agora. A gente tem lá, tá? Estou fazendo esse merchan para a Atlas Copco de graça, me patrocina a Atlas Copco. A gente tem lá a perfuração, aqui a gente tem os jumbos de perfuração, podem ser de diversos braços, tá? Isso é uma evolução gigantesca. Depois a gente tem o carregamento com explosivos, tá? Aqui o explosivo ele está encartuchado. Depois a gente tem o desmonte e a ventilação, tá? Que é para retirar os gases, poeira, dar uma melhor condição térmica. Depois a gente tem o carregamento, tá? Esse é um carregamento mais rápido, tá? Depois disso você tem o abatimento de choco. Então você tira aqueles blocos instáveis da sua operação e depois disso a gente já vai para a estabilização com concreto projetado, nesse caso aqui, e com atirantamento que a gente vai ver logo na sequência. Tá? Então aqui a gente tem o atirantamento. Imagina que isso antigamente era feito com perfuratrizes manuais, tá? Agora olha a diferença da tecnologia. E esse vídeo é antigo, hoje em dia já tem tecnologias mais avançadas do que essa aí. Beleza, pessoal? Então esse é o ciclo convencional de um desmonte de rocha. Mas o modo contínuo, ele é mais simples, tá? Ele tem o ato de cortar, você já vai fazendo a lavra de uma vez e já faz o carregamento e o transporte de uma forma muito mais rápida. Então aqui a gente tem, por exemplo, os mineradores contínuos, né? Onde você aqui, esse equipamento ele já vai rodando e fazendo a lavra. Aqui na frente você tem certos tipos de pás que vão puxando o minério já para transportadores de corrente. Geralmente não se usa transportador de correia, né? Porque ele pode cortar, o de corrente ele é mais forte. E aí ele já vai puxando, já vai jogando nos equipamentos de transporte que encaixam atrás. Tá? Então se a gente analisar aqui, esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas ele também mostra legal para a gente o funcionamento desses equipamentos. Tá? Então tá aí um minerador contínuo em operação. Tá? Ele fala para a gente sobre os pilares que eles são deixados, né? Então já vai mostrando para a gente a direção da lavra. Tá? Então ele já vai mostrando aqui as operações. Aí se vocês podem ver, a gente já tem o Shuro K,
e ele já vai falando aqui sobre essa ligação das correias transportadoras com a superfície através de correias transportadoras, né? Então olha o tamanho da seção, né? O cara não fica nem, tem nem espaço para ele ficar muito em pé ali. Então ele está falando aqui sobre os pilares que eles são deixados, e a gente consegue ver como que isso tudo vai funcionando para a estabilização. Tá? E aqui ele já vai falando da parte superior, de como que o minério ele já é tratado na superfície, e para a gente isso não tem muita importância agora. O mais importante é a gente ver lá embaixo a parte de estabilização. Ele está falando sobre a limpeza do carvão, o transporte por trem, e aí por diante até levar para a fase final. Beleza? Mas aqui a Epiroc ele fez um videozinho também explicando, né, as câmaras e pilares, só para a gente ter uma noçãozinha aí de como que isso tudo funciona, tá? Aqui ó, a gente pode ver uma rampa helicoidal levando até o corpo mineralizado e um shaft, então a gente tem duas aberturas, e aí a gente vê as seções, né, onde esse corpo ele foi dividido em 3 seções, onde as câmaras e os pilares eles são criados. Então a gente pode ver que eles são bem regulares, né, bem bonitinhos, e a gente tem a presença aqui dos seal pillars, tá? Nas laterais ali a gente tem os seal pillars sendo utilizados. Aí está acontecendo o carregamento, lembrando que nesse caso a gente tem uma lavra em avanço, tá? Sempre lavra em avanço. Aqui ele está usando concreto projetado, um tirante para garantir a estabilidade. E a gente vai produzindo e deixando os pilares. Ele está até mostrando, dependendo do caso, os pilares eles podem ser maiores para aguentar mais pressão da rocha. Então vocês viram que a pressão da rocha ela não precisava de pilares tão grandes, então ele faz os pilares menores, tá? Então aqui ele está falando das seções, que são bem parecidas às seções da lavra e a seção do pilar. E quando você não tem grandes estresses, você pode transformá-los mais próximos um dos outros, tá? E aí você vai fazendo essas dimensões. Nesse caso aqui, ele suportou o teto com pilares mais longos, tá? E aí ele foi fazendo as análises de como funcionaria essa noção aí das estabilizações, tá? Então aqui ele foi fazendo análises. Lembra do que eu pedi para vocês pesquisarem sobre a instrumentação, por exemplo? Ele vai fazendo essas análises de instrumentação e vai vendo o que é preciso ser feito. Com relação à ventilação, a ventilação aqui está seguindo por essas tubulações em amarelo, tá? E chegando em todo o corpo mineralizado e todas as frentes de trabalho. O grande problema é que siga as aberturas, lá vou eu para o português feio de novo, com as aberturas sem nenhuma trava, sem todas elas totalmente abertas, você tem dispersão do ar. Então o ideal é que você consiga fazer umas barreiras para evitar esse tipo de situação, tá? E aí vocês veem um conjunto de câmaras e pilares numa visualização bem interessante desse videozinho aí que eu trago para vocês, beleza? Então existem casos que a gente tem mais de 1 quilômetro, mais de 2 quilômetros de corpo mineralizado onde eles estão fazendo a lava, tá? Tem mina que tem 800 quilômetros, que tem 8 quilômetros de vias internas, né? Então isso tudo é bem grande, né? Em ambos os modos, né, seja ele convencional ou contínuo, as operações de controle do teto, ventilação e limpeza devem ser realizadas de forma a dar maior condição de segurança, né, e condições de trabalho adequadas, como temperatura, controle de temperatura também é muito importante, não ter acúmulo de gases, isso tudo é muito importante, porque se você está trabalhando com carvão, o carvão ele é um mineral que ele é grisotoso. O que é grisotoso? Ele forma griso metano, metano tem risco de explosão, então a gente tem que tomar muito cuidado nesses quesitos, tá? O método depende muito da robustez e confiabilidade do minerador contínuo, visto que esse equipamento desmonta mecanicamente o material e o carrega de forma simultânea, eliminando as etapas de perfuração, detonação e carregamento, tá? Então, se eu não tenho um equipamento bom, o ideal é que eu não use o minerador contínuo,
Tá? E devido ao alto desgaste do equipamento, o minerador contínuo não é utilizado para rochas de alta dureza, isso a gente já comentou. Então a gente tem eles mais nas lavras de carvão, potássio e outros minérios mais competentes. Como operações auxiliares, a gente tem que ele é semelhante para todos os tipos de minerais a serem explotados, tá? Onde a gente precisa citar saúde e segurança com controle de poeiras e gases, com ventilação e redução de ruído. Redução de ruído é bem importante. Dentro de um espaço confinado, a tendência do barulho se tornar muito maior, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Controle ambiental, como controle de inundação, tratamento de água, controle de subsidência, monitor remoto para medição de contaminação atmosférica, que são os gases, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Controle de inundação, a gente não sei se vocês estão cientes, mas ano passado, por exemplo, lá em Minas, deu uma chuva que inundou tudo rapidamente. A cidade de BH inundou rapidamente. Né, tem vários vídeos na internet rolando de pessoas que estavam dentro de bares, jantando e tal, do nada alagou. Agora pensa numa mina subterrânea se você não tem um controle de inundação. A céu aberto alaga, subterrâneo pode ser pior ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Além disso, a gente precisa ter muito cuidado com o controle do solo, que é o ground control, onde a gente tem que ter o abatimento das rochas instáveis, tá? Para a gente garantir que tudo ali vai ocorrer de forma tranquila ali, para evitar os chocos. Tá? Então a gente também tem que ter o controle do teto, com atirantamento, uso de telas e assim por diante. Tá? E esse aqui é um equipamentozinho que ele faz a medição de gases. Né? Hoje em dia tem algo mais moderno, mais tecnológico, alguns sensores na parede, por exemplo, que eles ficam mandando em tempo real para o pessoal da superfície as informações, mas esse aqui é um equipamento mais antigo que os funcionários, alguns deles, ficavam andando com os sensores dentro da mina para saber se tinha acúmulo de gás ou não. Tá? Além disso, a gente precisa de fontes de alimentação e distribuição, como subestações elétricas, serviços, estação de serviços a diesel para abastecer o equipamento, por exemplo. Controle de água e inundação, como estação de bombeamento e sistema de drenagem. Para isso já tem uma aula gravada que fica para a turma de condicionamento no semestre que vem, mas que eu falo bastante sobre essas questões específicas. Né? Então, se você não é meu aluno, que não fez, por exemplo, o desenvolvimento comigo e tem uma curiosidade de como isso funciona, tem uma aula lá no YouTube falando sobre isso. Tá? Além disso, a gente precisa ter essa noção de limpeza e destinação dos resíduos, como armazenamento, içamento e despejo dos resíduos. Tá? Muito cuidado com relação a isso, principalmente por conta da norma da ABNT, a NBR 2004, que ela fala sobre gestão de resíduos sólidos. Tá? Então aqui a gente tem que separar, armazenar, como está trabalhando com isso, é muito importante. Fornecimento de material como armazenamento e entrega, para que a gente tenha sempre uma lavra funcionando sem gargalos, sem atraso. Isso é muito importante na questão de gestão. Além disso, a gente precisa de almoxarifado, iluminação com luzes fixas e não fixas. Tá? Hoje em dia o pessoal nas luzes fixas tem usado muito LED, que é mais rápido. Comunicação por rádio ou por telefone, construção na área de transportes e áreas de parada. As áreas de parada são aquelas áreas de segurança para as pessoas conseguirem se esconder enquanto equipamentos passam e eles possam manter o tráfego de uma forma muito mais simples. Tá? Transporte de pessoal, seja ele por carro de apoio ou por gaiola. Se for, por exemplo, por um shaft, assim como o vídeo anterior mostrava, esse tipo de operação ele tem que ser muito bem trabalhado quando a gente tem o uso das gaiolas para descer o pessoal. Tá? Porque pensa comigo, eu sempre brinco com isso, né? Você já está lá o dia inteiro trabalhando, cansado, estressado, e do nada você quer ir para a superfície e o shaft não está funcionando bem, está demorando, alguma coisa nesse sentido. Então, essa operação ela é essencial quando você trata de pessoas, né? Então, essas operações elas são consideradas como essenciais para a segurança, como o suporte ventilatório e de teto, que são partes integrantes do ciclo de produção em minas subterrâneas. E até quando eu falo no semestre que vem, né, eu sempre brinco que o pessoal da ventilação meio que esquece, o pessoal do planejamento esquece um pouquinho da ventilação, tá? Porque é caro, mas aí ele é extremamente importante, dependente do tipo de mina que você esteja trabalhando. Tá?
As condições para o uso do método, acho que isso já está até bem claro para vocês. É por isso que eu frisei tanto antes, brinquei, falei, repeti, falei de novo, para que vocês não esquecessem, né? Onde a gente precisa de condições naturais e geológicas. Elas têm que estar bem adaptadas e a gente sabe, por exemplo, que a gente tem a resistência do minério. Ela tem que ser de fraco a resistente. Mas, Gleicon, por que fraco? Se eu quero usar um minerador contínuo e eu posso tirar todo o meu minério, o que vai sobrar é a rocha encaixante, tá? E aí ela tem que ser forte. Tá? Se ela for resistente, tudo ótimo, sem problema. Tá? Mas aqui ela pode ser um pouquinho mais fraca e os pilares eles vão ter que ser um pouco maiores. Tá? A resistência da rocha ela tem que ser de moderada a resistente. O formato dele é tabular com mergulho preferencialmente plano, mas ele pode chegar até 15 graus. Gleicon, eu preciso decorar isso tudo? Não, isso tudo não. Né? Os números, não. As informações, isso já está meio que na nossa cabeça, né? O minério ele tem uma distribuição de teores moderada, tá? A uniformidade ele é geralmente ele é razoavelmente uniforme e a profundidade de raso a moderada. Tá? Geralmente não passa de 450 metros para o carvão e a gente pode chegar até profundidades bem maiores para outros tipos de minério. Tá? Como as vantagens e desvantagens, a gente tem uma produção razoavelmente alta. Tá? Por que é razoavelmente alta? Porque, querendo ou não, eu tenho pilar, eu estou deixando ele para trás ali e eu tenho as vias, dependendo de como elas estejam, eu tenho tráfego ali por dentro e tal. E isso não me deixa ter uma produção ainda mais alta. Eu tenho um custo de explotação moderado, ele é de 15% a 25% do custo total da minha mina, então não é um custo tão baixo. Ela tem uma razão de produtividade razoavelmente alta, principalmente se eu consigo recuperar os meus pilares, tá? E eu consigo, em alguns casos, fazer essa recuperação, podendo chegar até 90% dessa minha recuperação dos pilares. Tá? Eu tenho uma diluição que ela é considerada de baixa a média, isso porque a diluição é a mistura, né, do meu minério com o meu estéreo ali da minha encaixante, então eu posso controlar bem essa minha operação. Eu tenho uma mecanização muito boa, tá? Eu tenho operações concentradas, então eu tenho várias frentes de trabalho, então eu consigo concentrar atividades diferentes em áreas diferentes. Ela é versátil quanto às várias condições do teto, então eu consigo fazer trabalhos diferentes ali. Eu tenho uma ventilação aprimorada com múltiplas aberturas, eu já falei sobre isso, que em certo ponto isso é bom, em certo ponto isso é ruim. Tá? Como desvantagem, eu posso ter abatimento e subsidência na recuperação do pilar, isso pode ser um problema. Ele é um método rígido e muito inflexível quanto ao layout, tá? Ele não é seletivo, sem eliminação de resíduos. Ele é rígido e inflexível porque fica muito difícil eu sair de um câmara e pilares para um longo wall, por exemplo. Tá? Então fica mais difícil estar trabalhando, trabalhando essas variações, né? Mas ainda assim muita gente consegue fazer essas flexibilidades. Tá? Eu posso mudar, por exemplo, por mais que não seja ideal, mudar um pouco um pilar aqui e outro pilar ali. Eu tenho uma baixa recuperação se eu não extrair os meus pilares. Eu posso ter estresse e mais cargas para os meus pilares quanto mais profundo eu estou trabalhando. Eu tenho um investimento de capital bastante elevado quando eu tenho uso de mecanização, querendo ou não, o equipamento é caro. Eu tenho um desenvolvimento caro devido a vários números de aberturas necessários. E eu tenho o risco da saúde e segurança, principalmente em minas de carvão, pelo acúmulo de gases, que isso pode estar acontecendo. Dependendo da sua ventilação, isso tende a reduzir. Tá? Então aqui a gente tem um videozinho do câmaras e pilares da empresa Tanrock, que eu não sei porque que o vídeo parou, mas ele voltou agora, onde ele vai mostrando aí, bem parecido com o vídeo que vocês já viram antes, mas só para ficar bem claro, bem fixado na cabeça de vocês aí, os processos. E aqui o que eu acho interessante é que ele mostra atividades diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então aí a gente consegue ver ele fazendo perfuração, aí você vai ver chegando o equipamento com o explosivo e ele já está perfurando do outro lado para a gente ter várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. Tá? Então eu não vou deixar esse vídeo correr até o final, porque esse aqui é demorado. Tá? Então eu vou tirar esse vídeo
aqui para a gente poder continuar. De acordo com, vocês vão até rir, né, o RAL 2012, RAL, Relatório Anual de Lavra. Gleico, eu não sei o que é o Relatório Anual de Lavra. Em breve você vai saber. Até o dia 15 de todo ano você tem que apresentar tudo que você fez dentro da sua atividade para a ANM. Tá? O que isso significa? Até o dia 15 de maio de todo ano você tem que mostrar o relatório das suas atividades. Se você tem algum título autorizativo, seja uma guia de utilização, portaria de lavra, seja lá o que for, você tem que apresentar esse RAL. Tá? E lá você vai dizer qual é o método de lavra que você usa, qual é a sua produção, qual é a sua geração de estéreo, quanto que você arrecadou de recursos vendendo aquele minério, quanto de imposto você pagou, quanto de reserva você ainda tem, equipamento, funcionários e assim por diante. Tá? Então é meio que o seu imposto de renda da mineração. E no RAL 2012, que é a última informação que eu tenho do DNPM, porque eles me mandaram isso, né? 44 minas do Brasil fazem o uso de câmaras e pilares. Tá? Segundo o Hartmann e o Mutimansky, eu acho que é esse o nome do cara, que é difícil de falar, entre 150 e 200 minas no mundo usam câmaras e pilares. Tá? E aqui a gente tem muita mina no Brasil, 44, né? Então cerca de 20% da tonelagem total de minério extraída no mundo é com câmaras e pilares, e 75% é produzido por minas de metais, sendo que geralmente a gente tem o cobre, e 25% que a gente tem os de não metais no mundo. Aí você vai falar, Gley, como você disse que câmaras e pilares é só para carvão, né? Geralmente o pessoal, a teoria fala isso, mas na prática o pessoal diz que tudo é câmaras e pilares. Tá? Então vocês vão ver aqui, por exemplo, Mina Grande, Mariana, por exemplo, com ouro, com câmaras e pilares, e assim a gente vai vendo, né, todas essas minas existentes aqui no Brasil, né, que elas descrevem no seu RAL que tudo isso aqui é câmaras e pilares no Brasil. A gente já levou uma turma lá nessa de Pará de Minas, em Agalmatolito, quase que não saiu, tá? Que eles falam que eles usam câmaras e pilares, eles têm alguns níveis, né, de profundidade dentro da mina. Que coisa que também não é muito comum pela teoria, né? Então a gente vê aqui, quando a gente começa a chegar lá para o sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vê que entra mais o carvão mineral nos câmaras e pilares, né? Então, bem utilizado nessa região aí, tá? Então a gente tem câmaras e pilares bem utilizados na região sul do país, tá? Aqui, por exemplo, é considerado como câmaras e pilares no Rio Grande do Norte, em Currais Novos. Essa imagem eu peguei do Google, tá? Então eu coloquei lá Mina Brejuí, Currais Novos e tal, e achei essa imagem aí, em onde eles falam que isso aqui é câmaras e pilares com pilares regulares, né? Então, isso aqui é scheelita, que é o minério de wolframio, tá? Então a gente tem aqui considerado como câmaras e pilares, mas se a gente for para a teoria, esses pilares não estão tão regulares assim, né? Então a gente, pela teoria, isso aqui seria mais para Stope and Pillar do que para câmaras e pilares propriamente dito. Aqui a gente tem mina de Taquarivassouras e Rosário do Catete, tá? Essa aqui é de Silvanita, ou é Silvinita, eu nunca lembro o nome do mineral, tá? Esse aqui é da Vale, lá no Sergipe, uma das maiores minas de potássio subterrâneas do mundo. Aqui a gente pode ver, ó, esse aqui é o equipamento chamado Marieta, de monte mecânico trabalhando, né? E aqui a gente tem uma minazinha de carvão no sul, aí, eu não lembro o estado direitinho, mas a grande questão que a gente tem que tomar cuidado nesse caso específico aqui, ó, é que o pilar, eu vou até voltar um pouquinho, o pilar ele tem uma fraturinha aqui, ó, e isso é ruim para estabilização, né? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Agora, quando a gente tem essa variação, a gente passa para o Stope and Pillar, que aí não tem tradução em português, tá? Mas ele é bem semelhante ao câmaras e pilares, tá? Que ele é similar ao câmaras e pilares. Ele é mais utilizado entre todos os métodos para mina subterrânea, onde a rocha é considerada como competente,
Tá? Se a rocha for mais dura, a teoria fala que a gente trata de Stope and Pillar. Tá? Para esse método não há suporte artificiais, em que as aberturas são realizadas horizontalmente, de modo regular ou aleatório, para a formação de pilares de sustentação. Na maioria das vezes, o processo é similar ao de câmaras e pilares. A gente só tem algumas diferenciações com relação, por exemplo, os pilares são feitos de formas e tamanhos irregulares, também localizados de forma aleatória ou localizados nos minérios de baixo teor. Então você vai escolhendo onde tem menor teor para fazer, para deixar o seu pilar. O depósito mineral possui espessura menor do que 6 metros, as aberturas são mais altas do que largas, e uma das técnicas de bancada pode ser utilizada. Então aqui é uma forma de trabalho que é aplicado nesse método de lavra, tá? E ele pode utilizar da metodologia para outros minerais além do carvão. Embora alguns depósitos podem ser minerados por câmaras e pilares, os depósitos são minerados por Stope and Pillar. Tá? Como são muito similares, os autores preferem usar câmaras e pilares para o carvão e Stope and Pillar para os demais. Isso aqui, como eu falei para vocês, estão nos 2 livros de texto que a gente usa nessa disciplina. Tá? O Stope and Pillar tem sido utilizado por uma série de minerações subterrâneas, onde se depende do formato, espessura do depósito, tipo de equipamentos e da necessidade de produção. A grande questão aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês. O pessoal vê e chama todo mundo de câmaras e pilares. A teoria ele faz essa diferenciação. Gleicon, mas aí o que eu faço? Eu uso a teoria ou eu uso a prática? Mais uma vez, você vai utilizar de acordo com o que você está fazendo. Estou numa prova de concurso e tem a opção de Stope and Pillar. Opa! Se eu estou na prova de concurso e tem a opção Stope and Pillar, ele já se difere do câmaras e pilares direto. Se não se difere, beleza, segue passeio. Estou na prática, o cara falou câmaras e pilares, eu vou corrigir ele? Não, porque na prática tudo é a mesma coisa. Então, a minha função aqui é mostrar para vocês o que a teoria diz e o que a prática fala. Tá? Nem sempre se conversam, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque aonde a gente estiver trabalhando pode ter noções diferenciadas. Ok? Lembrem-se que tá para abrir prova do DNPM esse ano ou ano que vem. Tá? DNPM, eu ainda sou do tempo antigo. Da NM esse ano ou ano que vem. Então, esse tipo de questão pode cair na prova, por exemplo. Então, fiquem ligados. Há essa diferenciação teórica de câmaras e pilares e Stope and Pillar. Fiquem sempre muito atentos a isso. Tá? Além disso, há diversas razões para a quantidade de desenvolvimento de minerações utilizando esse método ao invés de câmaras e pilares. Primeiro, porque as rigorosas leis que exigem múltiplas aberturas não são aplicadas às rochas competentes, a menos que a gente tenha gases estratificados presentes. Se a gente, nesse caso, trabalharia de forma diferenciada. Tá? Então, nem sempre eu consigo ter essas múltiplas aberturas, principalmente regulares. Tá? Então, aí fica mais fácil eu trabalhar de forma não tão regular. Tá? Segundo, o desenvolvimento das aberturas muitas vezes deve ser realizado em rochas estéreis, o que aumenta o custo de desenvolvimento e aberturas desnecessárias. Então, quando você usa o Stope and Pillar, você pode muitas vezes estar trabalhando de forma onde você não está perdendo dinheiro, né? Você pode mudar as posições, isso tudo melhora a sua atividade. Consequentemente, poucas aberturas de desenvolvimento são realizadas e o avanço da mina é comum e eficaz em termos de custo, então você pode trabalhar de uma forma um pouco melhor. Há uma baixa tendência de se recuperar os pilares nesse método de lavra, principalmente porque eles são pequenos e mais difíceis de se recuperar com segurança. Os pilares irregulares em tamanho não permitem a operação regular de recuperação, e aí você tem uma condição maior de subsidência quando você tenta recuperar os pilares. Então aqui a recuperação é bem mais baixa. Tá? Então tem que tomar cuidado nesses quesitos. A recuperação parcial do pilar é feita em alguns casos especiais, mas também é bem perigoso. Tá? Mas isso só quando os pilares são largos o suficiente para produzir um bom suporte, mesmo após sua recuperação parcial. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado com a área tributada, né? Porque se eu tenho um pilar muito grande, a área tributada dele tende a ser muito grande. Se ele é um pilar menor, a área tributada dele tende a ser um pouco menor. E se você já começa a fazer essa recuperação do pilar, essa área tributada dele tende a sofrer também. E aí o tempo de autossustentação ali tende a cair bastante.
O formato dos pilares é muito importante no stoping de pila, pela forma com que eles utilizam os pilares. Tá? Então, como eu acabei de falar, com essa variação dos pilares você tem problema. Tá? Então, o uso dos pilares com dimensões padrão torna a atividade mais simples e é sempre recomendado que seja utilizado, mas eu posso utilizar formatos variáveis de acordo com cada caso, e aí a gente vai ter que fazer análise ponto por ponto. Tá? Na sequência de desenvolvimento, ela é bem parecida. Tá? Então, você faz a escolha dos acessos para o método onde a profundidade deve variar de rasa a moderada e assimilar a câmara de pilares. Se o corpo for raso, você pode fazer o uso de correia transportadora até a superfície com o plano inclinado. Para grande profundidade, você pode utilizar um shaft com guincho, por exemplo, para fazer esse içamento do seu minério produzido. Dependendo da geometria e da altitude do corpo de minério, as aberturas secundárias são construídas em níveis conectando os shafts da frente lavra. Se os depósitos forem irregulares ou ocorrerem diferenças horizontais, o uso de um caminhão em rampas pode ser selecionado e aí você vai ter a máxima flexibilidade do sistema, o que ajuda bastante. Né? Quanto mais flexível para esse sistema, melhor. Então a gente tem que se ligar nisso também. O ciclo de operações ele é bem parecido. Tá? Eles são utilizados os mesmos utilizados em câmaras de pilares, e a tendência é a utilização de equipamentos maiores e automatizados, principalmente os alimentados a diesel. Lembrando que os alimentados a diesel geram mais gases e aí precisa de mais ventilação. E os equipamentos, os ciclos podem ser observados a seguir, que a gente tem a perfuração, né, como a gente viu anteriormente, com jumbos pneumáticos ou hidráulicos, tá? Perfuratrizes rotativas ou rotopercussivas em plataformas, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, os nossos jumbinhos, né, em operação. A gente tem a detonação, ela pode ser utilizada com anfo, lembrando que o anfo ele tem menor poder de detonação, né, ele tem menor força, então você usa anfo não para rochas tão fortes. A gente tem os hidrogéis, as emulsões, tá, que a gente pode ter as emulsões bombeadas ou as emulsões encartuchadas. Eles podem ser carregados manualmente por carregadoras pneumáticas, onde a gente pode estar utilizando iniciadores elétricos ou não elétricos ou detonadores. Se eu esquecer de colocar no Moodle, me lembrem de eu lançar para vocês, de eu colocar o vídeo do Divertronic da NAX. Tem um videozinho da Divertronic que ele mostra uma detonação subterrânea com iniciadores elétricos, tá? Que são os iniciadores Wi-Fi que são utilizados hoje em dia. Que você não precisa nem estar lá na lavra, mas você carrega tudo, coloca os sistemas já pré-determinados e eles fazem as detonações de formas eletrônicas, né? Que são os mais modernos do mercado. A NAX tem o Divertronic e a Orica tem o Icon, que são os sistemas. Tá? O desmonte secundário, a gente tem perfuração e detonação, martelo hidráulico ou pneumático, e a gente tem o drop ball. Tá? Que nunca é bom a gente ter um desmonte secundário, isso só acontece em caso de alguma falha. O pessoal que teve aula comigo de desmonte ficava até me questionando: Gleicon, você não vai falar de desmonte secundário? Eu sempre brinquei que nem deveria, porque isso não deve acontecer. Eu sei que isso acontece, não tem como a gente controlar 100%, mas o ideal é que não aconteça nunca, né? Sendo utópico, claro. O carregamento ele pode ser com a Load Haul Dump, a LHD, e com carregadoras frontais, que são as mais utilizadas para facilitar o processo. Tá? E o transporte também pode ser por LHD, caminhões, trilhos, correios transportadores. E o Shurocar, Gleico, eu não lembro o que é o Shurocar. Voltam as imagens lá atrás, volta o vídeo um pouquinho. Lá atrás tem aqueles equipamentos mais baixinhos, tipo um caminhãozinho estreitinho, né? Eles são Shurocar. Tá, geralmente não se usa mineradores contínuos nesse método de lavra, porque as rochas são mais duras e eu já falei que não se deve utilizar esses mineradores contínuos, porque ele tende a desgastar mais rápido. Tá, e a condição para o uso é quase a mesma coisa do que a gente tinha do câmaras de pilares. Agora a gente tem resistência do minério de moderada a resistente, o minério é mais duro. A rocha ela também tende a ser resistência moderada a resistente. Também a gente tem os depósitos tabulares ou laminares. Tá? O mergulho também sendo preferencialmente plano, e nesse caso até 30 graus é aceitável.
eu tenho um depósito qualquer, né, o tamanho dele, de preferência de grande extensão de área, espessura moderada ou bancada, que eu posso trabalhar por bancada se ele for maior que isso. Teor do minério de baixo a moderado, vou produzir tudo que vier pela frente. Tá? A uniformidade do minério ele é variável, ou pouco minério ou rejeito deixado nos pilares, tá? Com profundidade que pode ser bem profunda, acima de 900 metros, e chegando até 1.400 metros em rochas muito duras. Lembrando que geralmente isso é utilizado não com tanta profundidade assim, tá? E geralmente nem níveis, tá? Geralmente é um nível só. Como vantagem, eu tenho uma produção mais alta, principalmente porque eu não tenho que ter todo aquele, não tem que ser tão metódico. Eu tenho um custo de explotação moderado, uma razão de produtividade moderada alta, eu consigo produzir muito nesse caso. Eu tenho alta flexibilidade, o método pode ser facilmente modificado, pode operar em diversas frentes ao mesmo tempo, sempre tomando cuidado com a sinergia das ações. Tá? Ele pode ser mecanizado, tá? Principalmente quando o equipamento de pequeno porte. É um trabalho não intensivo, não necessita de grandes habilidades, então você consegue trabalhar de uma forma mais simples. Ele pode sim ser seletivo, você pode trabalhar só no corpo do minério onde você quer estar trabalhando. Você pode ter vários locais de trabalho, então ele é fácil de organizar, porque a gente já falou para você que você pode estar em várias atividades ao mesmo tempo, com boa recuperação, principalmente pelo fato de que você pode tirar o minério e deixar pilares só no estéreo ali, então fica mais fácil. Isso faz com que você aumente a recuperação e automaticamente você reduza a diluição. Tá? Como desvantagem, você requer um controle contínuo com relação à resistência do teto, até por você não ter essa distribuição dos pilares irregulares, isso é bem ruim. O grau de estresse do pilar deve ser monitorado devido ao aumento relativo às novas aberturas e principalmente pelo fato de eles não serem tão regulares. O capital de investimento ele tende a ser alto, justamente por conta da mecanização. Você tem dificuldade da ventilação devido às grandes aberturas e até mesmo devido à não homogeneidade das operações. Lembrando lá da hidráulica que vocês já viram, isso aumenta a perda de carga. Quanto mais eu tenho variação curva, né, não é tão regularzinho, você começa a ter perda de carga ali da ventilação. Parte do minério é deixado nos pilares, por mais que seja menos do que na câmara dos pilares, e a recuperação dos pilares é quase que impossível, pelo que já foi tratado anteriormente. Tá? E agora a gente consegue ver, ó, a gente já mudando a nossa cabeça, tá? Então a gente já vê aqui que tem um formato diferenciado, né, do corpo mineralizado. Mas eu vou parar essa aula aqui, eu vou tomar um gole d'água e eu volto na aula seguinte para a gente já começar a falar dos métodos em subníveis, beleza? Valeu, até daqui a pouquinho a gente volta com os métodos em subnível.